Esta história pode ser um dos casos mais devastadores que alguma vez irá ouvir. Imagine colocar o seu filho na cama durante umas férias em família, o pôr do sol a pintar o céu, o som tranquilo do oceano ao longe. Você cobre-o com o cobertor, beija-lhe a testa e sai para jantar, apenas a 50 metros de distância. Volta 1 hora depois, e a cama está vazia. Um peluche jaz abandonado. A janela está escancarada. Não há sinal da sua menina. Foi exatamente isso que aconteceu a Kate e Jerry McCann na noite de 3 de maio de 2007. A sua filha de 3 anos, Madeleine, desapareceu do apartamento de férias na vila costeira de Praia da Luz, em Portugal. Nenhum vidro partido, nenhuma entrada forçada, apenas silêncio, confusão e um vazio que tem assombrado o mundo desde então. O caso desencadeou a maior e mais dispendiosa investigação de uma criança desaparecida na história do Reino Unido. Gerou um frenesi mediático, envolveu o Papa, o MI5 e o FBI. Milhões seguiram cada reviravolta, e mesmo assim, até hoje ninguém sabe com certeza o que aconteceu a Madeleine McCann. Hoje no Crimeline, vamos mergulhar profundamente no mistério que ficou conhecido como o crime do século, um caso cheio de pistas falsas, caos mediático e uma pergunta aterradora. O que aconteceu realmente a Madeleine naquela noite? Vamos começar com a menina por trás das manchetes. O nome dela era Madeleine Beth McCann. Nascida a 12 de maio de 2003, em Leicester, Inglaterra, estava há poucos dias de completar 4 anos quando desapareceu. Quem a conhecia descrevia-a como curiosa, inteligente e cheia de carinho. Tinha uns olhos azul esverdeados marcantes, uma pequena sarda por baixo do olho esquerdo e uma característica única na pupila direita, um detalhe que a tornava imediatamente reconhecível e, tragicamente, icônica. Os seus pais, Kate e Jerry, eram ambos médicos. Madeleine era a filha mais velha, seguida depois por gêmeos, um rapaz e uma rapariga. Vista de fora, a família McCann parecia o retrato da felicidade, instruída, amorosa, estável. As fotografias das férias mostram Madeleine a sorrir ao sol, enrolada no seu cobertor cor-de-rosa favorito, com o inseparável Cuddle Cat sempre por perto. Esse peluche, um gato macio e gasto pelo tempo, tornou-se num símbolo comovente da busca que se seguiria. Madeleine estava cheia de vida. Adorava cantar, especialmente canções infantis. O seu riso era contagiante, a sua energia inesgotável. Gostava de fingir que era professora, alinhando os peluches como alunos atentos. Era meiga com os irmãos, oferecendo-lhes snacks antes de pegarem algum para si. Havia nela uma doçura tão natural, tão pura, que a sua ausência pareceu, desde o início, um corte brutal de luz no meio de um dia claro. Naquela primavera de 2007, Madeleine estava entusiasmada com a viagem a Portugal. A praia, o ar quente, as brincadeiras com outras crianças, tudo era mágico aos olhos de uma menina da sua idade. Os pais recordaram mais tarde que nunca a tinham visto tão feliz como nos dias antes do desaparecimento, e depois ela desapareceu. Num instante, uma menina a dormir tranquilamente num pequeno apartamento de férias. No seguinte, um vazio, um brinquedo esquecido, um aniversário que nunca chegou a ser celebrado. Que mundo é este, onde uma criança como Madeleine pode simplesmente desaparecer? Vamos olhar mais fundo, para o mundo de onde ela desapareceu. Os McCann não eram pais negligentes. Eram médicos, bem formados, racionais e, segundo todos os relatos, profundamente dedicados aos filhos. A decisão de passarem férias na Praia da Luz, uma pacata vila turística no sul de Portugal, nasceu do desejo de descansar, sentir-se em casa e proporcionar segurança aos seus filhos. Com 3 crianças pequenas, Madeleine e os gêmeos de 2 anos, Sean e Amélie, procuravam um lugar que oferecesse conforto e tranquilidade, longe do estresse do cotidiano.
A Praia da Luz, apelidada de Little Britain pela grande presença de turistas britânicos, oferecia exatamente isso. Falava-se inglês em todo o taulado. O clima era agradável, o resort era pensado para famílias, com creches, clubes infantis e até serviços de babysitting. Os McCann estavam acompanhados por um grupo de amigos próximos, todos profissionais de saúde, a passar férias em conjunto, 9 adultos e 8 crianças no total. Todas as noites, os adultos jantavam no mesmo restaurante, o Tapas, situado a apenas 50 metros dos seus apartamentos. Segundo eles, era possível ver as janelas dos quartos onde as crianças dormiam a partir da mesa. O plano era simples e seguiam-no à risca. Jantar e de 20 a 30 minutos, um dos adultos ia verificar se tudo estava bem com os miúdos. Uma das famílias até levou um intercomunicador. Não era algo invulgar, era o que faziam normalmente. O apartamento 5A, onde os McCann ficaram, ficava no rés do chão, virado para um pequeno parque de estacionamento. O espaço era simples, quartos, sala comum e um terraço nas traseiras. As portas de correr da parte de trás costumavam ficar entreabertas para facilitar o acesso, e naquela noite, a 3 de maio de 2007, não foi diferente. Às 20h30, Kate e Jerry saíram para jantar. Deixaram as portas de correr destrancadas. As crianças, Madeleine com o seu pijama cor-de-rosa e branco e os gêmeos a dormir nos berços, ficaram para trás, como de costume. Essa decisão, tomada com tanta naturalidade, iria assombrá-los para o resto da vida. É importante compreender isto. Os McCann não pensavam estar a agir com negligência. Naquele momento, acreditavam que estavam por perto, atentos, vigilantes. Mas com o passar do tempo, a sua ideia de segurança, deixar 3 crianças com menos de 4 anos sozinhas, mesmo por períodos curtos, tornou-se uma das decisões mais criticadas de todo o caso. E à medida que a noite avançava, algo impensável aconteceu entre aquelas paredes. O que aconteceu, na verdade, dentro do apartamento 5A naquela noite? A próxima parte revela a linha temporal arrepiante dos acontecimentos. Eram cerca das 20h30 quando Kate e Jerry McCann deixaram os 3 filhos sozinhos no apartamento e dirigiram-se ao restaurante Tapas para se juntar aos amigos. O grupo já tinha feito disso uma rotina. Iam jantar e de meia em meia hora revezavam-se para ir verificar se as crianças dormiam tranquilamente, como um relógio bem sincronizado. Às 21h05, foi a vez de Jerry fazer a verificação. Entrou no apartamento e encontrou as crianças aparentemente bem, Madeleine a dormir, os gêmeos sossegados. Mas algo o incomodou. A porta do quarto, que ele tinha a certeza de ter deixado entreaberta, estava agora escancarada. Empurrou-a de volta à posição original, não pensou muito mais no assunto e voltou para a mesa. 25 minutos depois, o amigo Matthew Oldfield ofereceu-se para verificar as crianças dos McCann durante a sua própria ronda. Não entrou completamente no quarto, apenas escutou junto à porta. Tudo parecia silencioso. Mais tarde, admitiria que não tinha a certeza se realmente viu Madeleine na cama. Depois, às 22h, Kate decidiu ir ela própria verificar. Entrou pela porta de correr do terraço. Imediatamente, sentiu que algo não estava certo. A porta do quarto estava novamente escancarada. Quando se aproximou, esta bateu com força, como empurrada por uma corrente de ar. Ao abri-la, o que viu mudaria a sua vida para sempre. A janela por cima da cama de Madeleine estava completamente aberta. O estore tinha sido levantado. Os gêmeos ainda dormiam. Mas a cama de Madeleine, vazia. O seu peluche favorito, o Cuddle Cat, repousava junto à almofada. A menina desaparecera. O pânico instalou-se. Kate correu de volta ao restaurante gritando: "Levaram-na!" Em minutos, o resort mergulhou no caos. Funcionários, hóspedes e amigos
começaram a procurar por todos os corredores, escadas e caminhos até a praia. Ao amanhecer, ainda não havia sinal da pequena menina, e minutos cruciais, talvez horas, já se tinham perdido. O que aconteceu naquela curta janela de tempo? Quem poderia ter entrado num espaço familiar, levado uma criança adormecida da sua cama e desaparecido sem deixar rasto? Terá sido um crime de oportunidade? Ou algo muito mais planeado? As teorias iriam circular durante anos, mas naquela noite havia apenas confusão, terror e uma certeza angustiante. Madeleine McCann tinha desaparecido. Agora, a atenção voltava-se para o mundo fora daquele apartamento. Como responderiam os investigadores? E alguma vez se faria justiça? Desde o primeiro momento, a investigação esteve repleta de erros. A polícia portuguesa chegou ao apartamento dos McCann poucas horas após o desaparecimento de Madeleine. Mas nessa altura, a cena do crime já estava contaminada. Amigos, funcionários do hotel e até hóspedes tinham entrado e saído durante a busca frenética. Nenhum perímetro foi isolado. Nenhuma impressão digital foi recolhida de imediato. E talvez o mais grave, as autoridades fronteiriças só foram alertadas no dia seguinte, permitindo que qualquer possível raptor cruzasse as fronteiras nacionais sem ser detetado. À medida que o frenesi mediático explodia por toda a Europa, também crescia a frustração. Os McCann, desesperados e de coração partido, começaram a fazer apelos públicos. Reuniram-se com o Papa, criaram o Fundo Madeleine, que arrecadou mais de 2 milhões de libras em menos de um ano. Contrataram investigadores privados, deram conferências de imprensa e entrevistas televisivas em vários continentes. Mas enquanto o mundo procurava, a investigação em solo português tomava um rumo mais sombrio. Num volte-face chocante, a polícia portuguesa começou a suspeitar dos próprios Kate e Jerry. 4 meses após o desaparecimento, as autoridades apresentaram uma teoria. Madeleine teria sido acidentalmente sedada e morrido no apartamento. Os pais, com medo de perder tudo, teriam alegadamente escondido o corpo e encenado um rapto. Essa teoria baseava-se fortemente nas reações de 2 cães farejadores britânicos, um treinado para detetar vestígios de sangue, o outro para identificar o odor de decomposição humana. Ambos reagiram dentro do apartamento dos McCann e também na viatura de aluguer que o casal utilizou semanas depois do desaparecimento. Amostras de cabelo e fragmentos de tecido encontrados no veículo alimentaram ainda mais as suspeitas, mas os testes de ADN foram inconclusivos. Especialistas forenses afirmaram que as provas não eram suficientemente fortes para formular uma acusação direta. Ainda assim, o dano à reputação dos McCann foi profundo. Entretanto, outros suspeitos foram identificados e descartados. Um homem, Robert Murat, que vivia nas proximidades, foi perseguido pela imprensa como o principal suspeito, mas acabou ilibado e ganhou vários processos contra tabloides britânicos por difamação. Os anos passaram, as pistas secaram e então, em 2011, o governo britânico lançou uma nova investigação, a Operação Grange. A Scotland Yard investiu milhões na revisão de provas e no segmento de novas linhas de investigação. Os detetives analisaram milhares de depoimentos, registros telefônicos e denúncias. Em 2020, os investigadores alemães fizeram um anúncio bombástico. Havia um novo suspeito, Christian Bruckner, um condenado por abusos sexuais de menores que vivia em Praia da Luz, na altura do desaparecimento, tornou-se o novo foco da investigação. Segundo os procuradores, Bruckner teria feito comentários perturbadores sobre fazer algo terrível na zona na mesma noite em que Madeleine desapareceu. Existiam provas que o ligavam à região. Já se encontrava preso por outros crimes, mas agora os holofotes voltavam-se para ele. Contudo, mesmo com esta revelação, nenhuma acusação formal foi apresentada.
Nenhum julgamento por Madeleine, nenhuma resposta definitiva. E em 2024, Brückner foi absolvido de outras acusações de natureza sexual na Alemanha, enquanto a investigação sobre o caso de Madeleine continuava aberta, mas estagnada. 17 anos após o seu desaparecimento, o caso de criança desaparecida mais caro da história britânica permanecia por resolver. Uma menina desapareceu, e a justiça, ao que parecia, continuava fora de alcance. Mas o mundo observava, e o mundo não estava em silêncio. Desde o momento em que a notícia se espalhou, o desaparecimento de Madeleine McCann deixou de ser apenas uma tragédia familiar. Tornou-se uma obsessão global. A cobertura mediática foi implacável. O rosto de Madeleine, o cabelo loiro suave, os olhos grandes, a marca distintiva na íris direita, tornou-se instantaneamente reconhecido em todo o mundo. A sua imagem foi estampada em cartazes, capas de jornais e painéis publicitários em dezenas de países. Para muitos, ela tornou-se o símbolo do pior pesadelo de qualquer pai. Mas com a fama, veio também a fúria. Os McCann foram elogiados por alguns por se recusarem a ficar em silêncio, por manterem o rosto da filha na consciência pública, por enfrentarem o sistema. Mas outros questionaram a sua parentalidade. Fóruns online especularam sem parar, muitas vezes com crueldade. O casal foi vilipendiado, especialmente depois de terem sido formalmente constituídos, arguídos pelas autoridades portuguesas, sem provas concretas. Seguiram-se documentários, rumores sensacionalistas, teorias da conspiração. Alguns diziam que eram cúmplices. Outros insistiam que a polícia escondia algo ainda mais sombrio. No auge de tudo isto, a família via-se a lutar não só pela filha, mas também pela sua dignidade. Ainda assim, surgiram sinais de esperança. Mais de 60 milhões de pessoas visitaram o site Find Madeleine. O Fundo Madeleine arrecadou milhões em doações, vindas de celebridades e desconhecidos. Apoiantes escreveram cartas, enviaram presentes e rezaram pelo seu regresso em segurança. E, no entanto, a indignação fervilhava por baixo da superfície, sobretudo devido ao uso de fundos públicos. Em 2017, o governo britânico já tinha gasto mais de 19 milhões de dólares no caso. Críticos questionaram o custo. Por que tanto por uma criança? E as milhares de outras, cujos nomes o mundo não conhecia? Mas talvez a resposta esteja em algo mais profundo. Porque na história de Madeleine, as pessoas viram algo familiar. Uma criança retirada de um lugar que devia ser seguro. Um desaparecimento que podia ter acontecido a qualquer um. E esse medo transformou-se em obsessão. Na Alemanha, a reação pública ao anúncio do nome de Christian Brückner em 2020 foi explosiva. A esperança voltou. Seria finalmente este o homem? Mas quando foi absolvido em 2024 de acusações não relacionadas, regressou a desilusão. Mais uma vez, a justiça escapava. E ainda assim, Kate McCann continua a comprar presentes de aniversário para a filha, continua a escrever-lhe postais, continua a guardar um espaço no coração e em casa, para a criança que devia ter crescido diante dos seus olhos. O mundo pode ter seguido em frente, mas para muitos, especialmente para os que acompanharam este caso desde o início, o silêncio continua ensurdecedor. Mas esta história não termina aqui. Resta uma última pergunta e uma última mensagem que precisa de ser ouvida. O que faria se o seu filho desaparecesse sem deixar rasto? Se numa noite, depois de o deitar na cama, voltasse apenas para encontrar o silêncio, o vazio, o futuro roubado, ficando para trás apenas um brinquedo, uma lembrança, uma pergunta que nunca mais o deixaria dormir? Madeleine McCann tinha apenas 3 anos. Nunca atravessou uma rua sozinha. Não sabia apertar os sapatos. Não compreendia o medo como nós, adultos. Mas alguém compreendia. Alguém a viu. Alguém a levou.
e durante 17 anos manteve essa verdade enterrada no silêncio, independentemente das teorias, dos erros policiais, das tempestades mediáticas, das acusações infundadas. Um facto permanece: uma menina desapareceu e ninguém foi responsabilizado. Se Madeleine estiver viva hoje, teria 21 anos. Uma jovem mulher, talvez sem consciência do seu passado ou a viver com cicatrizes invisíveis. Se não estiver, então merece paz, e a sua família merece respostas. Esta história não é apenas sobre uma criança desaparecida. É sobre todas as crianças que desaparecem sem ser notadas. Todos os pais que ficam sem encerramento. Todas as falhas de um sistema que deveria proteger os inocentes. Então, o que podemos fazer? Podemos recusar o esquecimento. Podemos exigir investigações melhores, alertas mais eficazes, proteções mais fortes. Podemos partilhar a sua história, não para fazer espetáculo, mas para lembrar. E ao fazê-lo, mantemos a luz acesa para aqueles que ainda estão perdidos na escuridão. Porque algures, alguém sabe o que aconteceu. E até que essa verdade venha à tona, continuaremos a perguntar, vezes sem conta: onde está Madeleine McCann?